E glória a Deus que você está aqui hoje, Viviane. Então já sobe aqui para que a gente já possa te apresentar. Nós estamos no mês da família, um dos meses tão importantes. E nós entendemos que a família é composta daquelas crianças que não estão lá no berçário hoje, mas que estão sempre no berçário, aqueles que estão no semear, aqueles adolescentes e jovens que estão nos cultos do Recarga. Então, nada mais justo do que essa parceria. E eu até fui lá para pegar a informação certa aqui, para não falar nada errado. A Viviane, ela é uma mulher muito conhecida na nossa cidade. Mas não só na cidade, no nosso estado, na nação, o Senhor tem levantado ela, nesse tempo, para essa geração, como uma voz profética. Nós temos essa plena convicção, através da vida dela, do casamento, dos filhos, do pastoreio que Deus tem confiado a ela. Ela tem sido um alarme para todos nós. E nessa noite nós vamos ser privilegiados, os pais vão ser privilegiados, os filhos, todos aqueles que estão assistindo agora, aqui presencialmente, aqueles que vão assistir depois, aquilo que ela tem para abordar. Nós estamos aí no mês do Maio Laranja, então ela veio toda linda, inclusive de laranja. Claro. E que o seu coração esteja conectado, porque nós temos convicção que Deus, Ele vai falar conosco nessa noite de uma maneira especial. Mas diante daquilo que Deus falar, do desafio que Deus colocar através da boca dela, que nós possamos sair daqui, tendo atitudes que são recíprocas diante do desafio que vai ser apresentado. Então, gostaria de agradecer também a vida do Marcelo, da Cátia, que são os ministros de família da igreja, eles que proporcionaram esse convite para a Viviane estar aqui também. Então, eu gostaria de te convidar agora para que você estenda as suas mãos até o altar, para que nós possamos estar aqui intercedendo pela vida dela. Senhor, o Senhor, ó Deus, conhece a Viviane, ó Deus, desde o ventre da mãe dela. E o Senhor tem um chamado, ó Deus, e ela tem uma voz profética nessa geração. Ela tem uma voz de alerta, Deus, trazendo, ó Pai, para a igreja do Senhor Jesus. A igreja que não se reúne apenas nas quatro paredes, mas a igreja, Deus, que está nas ruas, a igreja que está diante de tantos desafios, ó Deus. E que diante, ó Pai, daquilo que ela vai ministrar ao nosso coração, ó Deus, de conscientização, de palavras, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui desafiados, ó Pai, e, Senhor, continuemos cumprindo a missão que o Senhor tem para todos nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Que privilégio estar aqui. Obrigado, pastora Suzana. Obrigado, Kátia, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Está aqui comigo a Tainara, minha filhona do coração. Fica de pé, Tainara. Faz assim. Oi, galera. Viu como ela é linda? Eu amo, gente. Cuidar de gente. É muito bom, né? Olha, eu estou aqui por conta de um tema, né, como ela falou, Maio Laranja. Eu posso pôr já, né, Tiago? Vamos ver se eu acerto. Ó, tem que trocar. Espera aí, tá bom. Então, eu estou aqui por conta do Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês, antes de começar a minha palestra, que ela é mais uma palestra do que uma pregação, né? Preciso avisar isso. Vou trazer informações que protegem, tá? Então, a gente vai ver vários slides ali, e eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque se isso não acontecer com você, graças a Deus, pode estar acontecendo com alguém da sua escola, alguém da sua família, um vizinho, porque é uma coisa, infelizmente, que acontece em muitos lugares. De cada 3 pessoas, de cada 5 pessoas, 3 são abusadas no Brasil. E, geralmente, na maioria dos casos, são meninas, mas meninos também sofrem. E a gente está aqui para falar um pouquinho desse assunto com vocês. E como que eu cheguei a esse assunto?
E começou toda a história, eu vou contar um pouquinho para vocês, como que o Senhor me levantou a estar falando, realmente, como a Suzana falou, esse privilégio que Deus tem dado de estar no Brasil todo falando sobre esse assunto, né? Por que Deus me chamou para esse assunto? Eu sou cristã desde o berço, fui mensageira do rei, cresci na igreja e tal, mas num certo momento Deus colocou muito forte no meu coração de trabalhar com esse tema, que é o tema da violência sexual. E eu cheguei a ver algumas reportagens e o meu coração doeu, forte mesmo, por meninas que estavam sendo vendidas, por crianças que estavam sendo violentadas. E os números do nosso país, eles são estarrecedores, né? Porque 80% dos casos de abuso, eles acontecem no ambiente familiar. Infelizmente, a gente está no mês da família, mas eu preciso dizer que a família tem sido um lugar muito perigoso para crianças, pastora. Muito perigoso para crianças, as famílias do Brasil, né? Porque muitas famílias têm passado por situações, muitas crianças e adolescentes passado por situações de maus tratos, de violência, por pessoas que deveriam estar protegendo essas crianças e adolescentes. Infelizmente, a taxa de abuso sexual, em primeiro lugar, pais, padrastos, avós, tios, primos, são pessoas da própria família. E isso nos dá esse alerta de que precisamos olhar para a nossa família, precisamos cuidar das nossas crianças. As crianças e os adolescentes são o público de maior vulnerabilidade de todos. Mais do que os deficientes, mais do que os idosos, mais do que os negros, do que o público LGBT, do que qualquer tipo de público vulnerável que você possa imaginar. Os que mais sofrem violação de direitos são as crianças e os adolescentes. No mundo inteiro, os que mais sofrem violência são as crianças e os adolescentes. E pasmem vocês, a Constituição Federal, talvez essa informação seja nova para você, adulto, ou até para você, criança e adolescente. Mas a Constituição Federal diz que crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Mas ninguém fala disso no jornal. A criança geralmente é tirada dos lugares. As crianças geralmente são colocadas de lado. Mas a Constituição Federal diz que é prioridade absoluta. Quanto de dinheiro está sendo investido na criança? Pelo contrário, né? Tem sido tirado e colocado em outras coisas que são de interesse de grandes ali no poder. Infelizmente, os números de crianças e adolescentes que sofrem abuso, os que mais sofrem, as idades que mais sofrem violência, é de 7 a 12 anos. Idade que devia estar cuidando de estudar, está cuidando de tentar lidar com o seu trauma. E o Maio Laranja começou porque eu comecei atendendo mulheres em situação de exploração sexual, que ficavam na rua se prostituindo, mas queriam sair dessa situação. Então, elas procuraram ajuda e a gente resolveu fazer um trabalho com elas. Meu pastor Gilson, me convocou a fazer um projeto para cuidar dessas mulheres, porque a igreja tinha que cuidar delas, mas não tinha como, não tinha uma pessoa especializada nesse assunto. Então, lá fui eu estudar e cuidar dessas mulheres. E quando, nesse momento que eu estava ouvindo essas histórias, percebi um ponto em comum. Nenhuma delas começou do nada na prostituição. Não acordou do dia para a noite e resolveu se prostituir. Ela não sonhou em ser uma prostituta. Ela não era criança e pensou, quando eu crescer eu quero ser prostituta. Não. Foi toda uma construção de pessoas da própria família delas
que ensinaram ela que o que tem valor na vida dela é o corpo. Que a única coisa que ela tem de bom é o corpo. Que ela só servia para isso. Por isso que muitas vezes elas acabam nessa situação. Porque muitas vezes foram abusadas dentro da própria família, foram vendidas e usadas como um objeto de satisfação do outro. Por isso que muitas vezes estavam ali. Porque agora elas pensam, pelo menos eu ganho dinheiro com isso. E aí, ouvindo essas histórias, eu percebi o quão terrível é o abuso sexual na infância. Então, a gente começou a atender outras pessoas que tinham passado por abuso, mas não estavam na prostituição, porque não quer dizer que toda pessoa que passa por abuso vai parar na prostituição, né? Então, tinha outras situações, existem muitas consequências ruins do abuso sexual. Então, a gente começou a atender outras pessoas e a gente foi percebendo também as crianças que sofriam abuso e que a gente podia, talvez, atendendo essa criança, esse adolescente, que ela não tivesse consequências tão ruins. Foi aí, então, que a gente se especializou em atendimentos de vítimas de abuso e exploração sexual e também em crianças e adolescentes. E hoje a gente tem parceria com o Tribunal de Justiça que nos manda os casos para que a gente ofereça tratamento. Então, ali a gente tem feito esse tratamento psicológico e social para vítimas de abuso. E, em 2017, a gente sempre fazia, no dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. E nesse dia, nesse ano de 2017, a gente comunicou ao nosso PGM lá, que orava por nós, que a gente ia fazer uma semana de palestra, um pouquinho antes de maio. E aí, um irmão da nossa igreja, que ele é muito visionário, ele falou assim, nossa, mas essa campanha que você está preparando é muito importante, porque isso pode estar acontecendo com muita gente. Você precisa chegar em muitos lugares, você precisa proteger as pessoas com essa informação, é muito importante. Não pode ser só um dia, uns dias. Tinha que ser o mês inteiro e tinha que ter uma cor, igual o Outubro Rosa. E foi aí que a gente contratou uma equipe de assessoria de imprensa e convocamos, né, as pessoas para a gente estudar isso e definir uma cor. E aí definiu-se o Maio Laranja. A gente fez a parceria com uma professora lá da UCDB de jornalismo, então ela nos ajudou muito na parte de assessoria de imprensa. A imprensa vestiu a camisa, todo mundo deu aquele boom no mês de maio de 2017. Um deputado viu e falou, essa campanha é muito importante, vamos tornar lei. E se tornou lei estadual em 2017, através do deputado Herculano, que não é mais deputado, né? Ele é hoje diretor de esportes. E aí, essa campanha, a gente, depois disso, todos os anos, depois que se tornou lei, a gente teve uma abertura melhor, porque as pessoas têm dificuldade de falar desse assunto, né? As pessoas têm muito medo de falar desse assunto. Nas escolas, a gente tinha muita resistência, porque os professores tinham medo de falar desse assunto, achando que falar desse assunto vai aparecer casos. Eu falei, professor, na verdade, já existe os casos. A gente só vai tentar ajudar essa pessoa que está passando por isso. Então, não tem que ter medo de falar disso. Pelo contrário, a gente tem que salvar vidas. Eu vou contar uma história aqui para vocês de um fato real, de quanto isso me fez cada vez mais, me impulsiona a lutar por essas crianças e adolescentes. Então, a gente tem feito essas palestras em todos os anos e fizemos no estado inteiro e tal. Em 2021, essa lei, Maio Laranja, se tornou uma lei federal. Né? Graças a Deus. O governo federal instituiu que todo mês de maio seja tratado de prevenção. Porque crianças não nasceram sabendo que existe essa coisa horrorosa que pode acontecer. Ninguém imagina que isso vai acontecer. Ninguém quer que isso aconteça. Por isso, ninguém fala desse assunto. Só que, infelizmente, isso tem acontecido muito, muito. E os números que a gente tem podem ser muito menores do que a realidade, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem abuso e nunca contaram. Né? Existe um dado que talvez apenas uns 10% só são denunciados.
Porque muitas pessoas ficam caladas a vida inteira, na vida adulta procuram tratamento porque na infância sofreu abuso. Então, falar desse assunto, ele tem uma intenção de proteger, porque, cansada de ouvir tantas histórias negativas, tantas histórias tristes, a gente pensou, precisamos proteger para que não aconteça. É possível evitar? Sim, é possível evitar. Sim, é possível diminuir esses números? Sim, é possível. O nosso estado, gente, é uma vergonha nesse ponto, mas o nosso estado é o segundo com maior índice de abuso contra crianças. Talvez seja porque a gente denuncia mais em relação a outros estados, mas ainda assim é uma vergonha. E a gente precisa sair dessa estatística. E a gente precisa de todo mundo, não só dos adultos aqui presentes, mas também das crianças, que ensinem outras crianças, que conversem sobre isso, que ninguém pode tocar na sua parte íntima. Porque talvez poderíamos ter evitado tantas outras histórias. Ninguém nunca conversou comigo sobre esse assunto quando eu era criança. E eu sofri assédios voltando para casa. Talvez vocês aqui que estão aqui já sofreram isso. De você estar voltando para a casa da escola e alguém passar e mexer com você e te tocar ou mostrar coisas para você, e ninguém nunca falava sobre isso para mim. E claro que isso mexe com a gente. Mas eu não tinha um ambiente propício para eu falar sobre isso. E muitas crianças, muitas vezes, sofrem com pessoas da própria família e não têm um ambiente de diálogo para falar sobre isso. E aí a criança que não entende desse assunto, porque ela não foi ensinada, muitas vezes acha que isso é normal. E ela tem que ficar quieta. É a cultura do silêncio. Estou aqui para te dizer que você não tem que ficar em silêncio. Que isso não está certo, que isso é um crime, que ninguém tem o direito de tocar no seu corpo, amém? Que você tem o direito, e os adultos aqui têm o dever de proteger. Vamos para lá, para continuar, né? É dever de quem? Da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança e do adolescente. É dever. E quando isso não acontece, essa pessoa está incorrendo num crime. Tá? Então, se eu sei que uma menina ou um menino de 10 anos de idade está sofrendo uma violação de direitos, e eu vejo e não faço nada, mesmo eu nem sabendo o nome dele, nem sabendo de onde ele mora, é minha obrigação protegê-lo. Todos os aqui que têm mais de 18 anos, se vocês veem uma criança sofrendo alguma violação de direitos, não necessariamente na sexualidade, qualquer violação de direitos, uma criança impedida de ir na escola, uma criança impedida de ser tratada na sua saúde, uma criança que está sofrendo maus tratos, uma criança que está passando fome, uma criança que está passando frio, que está sendo humilhada, que está sendo forçada ao trabalho, e eu não faço nada, eu estou cometendo crime junto. Então, é nosso dever garantir os direitos da criança e do adolescente. E aqui eu trouxe alguns nomes, só para vocês saberem o que é, né, para a gente ser bem didático, o que é a violência doméstica. A violência doméstica é um crime que também tem crescido muito no nosso país, e muitas vezes relacionado com o uso de drogas e álcool, né? Muitas vezes relacionado com isso. E uma criança e um adolescente, ele não pode estar exposto à violência doméstica. E muitas mães, às vezes, ficam quietas, não pedem ajuda, porque acham que precisam manter essa família a qualquer custo. E passam por situações ruins. Mas eu queria dizer que crianças e adolescentes não podem nem presenciar uma violência doméstica, quanto mais sofrerem a violência. Então, essa é um crime e a gente precisa se posicionar contra,
né? Se você sabe que uma mulher está sofrendo violência doméstica, que uma família está envolvida numa situação de violência doméstica, encaminhe para tratamento imediatamente. Imediatamente. Tá? Não concorde, não seja negligente nesse assunto. Por quê? A violência, quando a criança presencia a violência, isso é tão traumático como se fosse ela mesma. É tão traumático quanto, isso é cientificamente comprovado, porque a criança ama os dois incondicionalmente. E quando ela vê os dois que ela ama tanto, que a criou em guerra, isso é terrível para ela. Então, a violência doméstica é algo que afeta demais a vida da criança, né? A negligência, que é a omissão de prover necessidades básicas para a sua saúde, né? Então, quando o pai ou a mãe deixa de prover, por exemplo, a escola, o estudo, né? Não cuida com o estudo dessa criança, não leva para o médico, não cuida da alimentação dela, né? Essa pessoa está sem alimentação, ela está passando frio, enfim, essas necessidades básicas, inclusive de afeto, porque a criança ela tem direito a afeto e compreensão, tá? Sabia que está na Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente que a criança tem direito a afeto e compreensão. Será que as crianças estão recebendo isso? Infelizmente, a gente tem visto muitos casos de desafeto e de incompreensão. E, pelo contrário, muitas crianças têm pedido ajuda e o que elas têm recebido, muitos adolescentes têm recebido em troca vai embora daqui, apanham, são xingados, são obrigados a fazer outras coisas. E o abandono é quando esse pai ou essa mãe, ou os dois, né, deixam a criança e abandonam, literalmente. E o abandono, gente, ele é tão sério, tão sério. Essa semana passada, a gente perdeu uma criança, pastora, e foi por abandono psíquico. Essa criança ela teve uma doença psicossomática, por falta de afeto da mãe e do pai. Essa menina morava com a avó e ela queria ver a mãe. Ela começou a ficar doente porque ela queria ver a mãe. E a mãe falava: guria, eu tenho que trabalhar, fala para essa guria parar. Ai, para de me ligar. Fica aí, você não sabe que eu estou trabalhando, que eu não posso pegar você. Ela mora em outra cidade, né? Tem outros filhos para cuidar. E essa menina foi adoecendo, foi adoecendo, foi adoecendo. E ela pegou um câncer. E muito rápido ela faleceu. E faleceu de falta de afeto. Essas foram as palavras da avó, não é minha. E é muito triste uma criança ter que passar por isso, por falta de afeto. E isso não é uma história tão distante. Não é. Tem muitas crianças passando por isso. Por falta de afeto, estão adoecendo. Violência física, eu acho que todo mundo sabe que é crime, mas, enfim, quando eu dou palestra em escola, pastora, é impressionante que a gente fala assim, pode bater? Sabia que tem um monte de gente que fala que pode na escola? Sabia quando eu pergunto, quem gosta de bater, todo mundo levanta a mão? Aí eu falo, não pode bater na escola. E lá fora da escola pode? Pode. Não pode. É crime. Bater em alguém é crime. É crime. Você gosta de lutinha? Vai para o tatame. Lá é lugar de quem gosta de lutinha. Lutinha fora do tatame é crime. É importante a gente dizer isso, sabia? Parece redundante, mas é necessário dizer isso. Briga, soco, lutinha, não é brincadeira. Não é brincadeira. E a gente tem tratado a violência como uma coisa natural entre os adolescentes. Porque quando tem briga nas escolas, o que todo mundo faz? Não é? Ninguém vai lá conversar para saber o que está acontecendo. Pelo contrário, estigmatiza aqueles que estão brigando
e pensam, é assim mesmo, quem vai ser o próximo? Então, a violência hoje ela é completamente banalizada, mas ela nunca deixou de ser crime. Nunca deixou de ser crime. E a violência psicológica é um dos crimes mais comuns, mais cometidos. Qual que é a diferença da violência psicológica? Violência psicológica, vamos supor, que ela é minha filha. E aí eu pego ela todo dia, xingo ela, falo que ela não presta. Você não presta. Você não dá em nada, você é burra. Você não serve para nada. Todo dia eu falo uma coisa para ela. Todo dia ela se levanta para fazer alguma coisa, você não presta, né? Você não faz nada. E aí a pessoa começa a não fazer. Porque a criança e o adolescente, ele ouve a autoridade do pai e da mãe e começa a acreditar naquilo ali. Então ele passa a não fazer. Por quê? Porque aquilo que o pai e a mãe dizem é uma verdade para ele. Então muitas vezes ele deixa de fazer porque eu sou isso mesmo. É isso que ela está dizendo que eu sou. Né? Sou uma vadia, uma vagabunda, um vagabundo, eu não presto para nada, vai ver que eu sou isso mesmo. Esse é o efeito da violência psicológica, e acontece muito e ninguém denuncia, mas é uma violência. É uma violência e ela mata também. Ela mata, porque ela dá ideação suicida também. E a violência moral, qual que é a diferença? Quando eu faço isso para minha filha na frente dos outros. Então, no encontro da família, mas a Tainara, você tem que ver. Que ela lá não presta para nada. Não adianta chamar ela. Isso é violência moral. Quando eu vou no serviço dela e falo mal dela, ou na escola e falo mal dela para os amigos, isso é violência moral. Quando a gente destrói a identidade de uma pessoa, e destrói, gente, destrói. E é crime também, viu? Violência sexual. O que é a violência sexual? Violência sexual é qualquer ato sexual nas partes íntimas da pessoa, tá? Com ou sem conjunção carnal. Então, não há necessidade de introduzir nada. Já é considerado violência. Tá? Então, qualquer toque na sua parte íntima é considerado violência sexual. Mostrar a parte íntima para o outro é violência sexual. Então, mostrar a parte íntima, tirar foto, ficar exibindo, fazer você tocar no outro, também é violência. É violência. Muitas vezes as pessoas pensam que é só quando há uma conjunção carnal, e não é. É considerado ali na lei federal, no Código Penal, é considerado estupro de vulnerável qualquer toque na parte íntima de uma criança menor de 14 anos. Mesmo se for consentido, ou seja, deixei fazer, mesmo que eu deixe, mesmo que sejam namorados, é considerado estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é um crime hediondo. Sabe o que isso quer dizer? Que é um crime mais grave do que o normal. Tem uma pena aumentada, no mínimo de 12 anos. Então, ninguém, olha para mim, ninguém tem o direito de tocar na sua parte íntima. Menor de 14 anos, nem que ela queira, ou que ele queira. Ninguém tem o direito de tocar na parte íntima. Mas nem para dar banho, as crianças, quando a gente está dando palestra para a criança, a gente sempre ensina quanto que é importante a criança ter uma autonomia. E é importante que os pais ensinem a criança, né, os meninos principalmente, que tem todo um cuidado importante ali na hora da limpeza, precisa dar essa autonomia. A partir de 5, 6 anos de idade, ele já tem condições de se lavar. Claro, você pode monitorar esse banho, mas ele precisa ter autonomia sobre o corpo dele. Vai no médico, né? Quando vai no médico, às vezes precisa passar por uma situação, às vezes, constrangedora, mas a mãe está junto, e é por uma questão de saúde. Fora isso, ninguém tem o direito de tocar na sua parte íntima.
Entendeu? E se alguém toca na sua parte íntima, é considerado estupro de vulnerável. E é um crime hediondo. E também, olha lá, práticas de uma pessoa maior de 18 com uma entre 14 e 17, obtidas por indução, exercício de poder, também são criminalizadas. Então, o adolescente, que é às vezes induzido a, não precisa necessariamente ter força ou violência, agressão, mas quando ele é induzido a, forçado a, e muitas vezes os meninos principalmente são forçados porque precisa perder a virgindade, né? Porque precisa ter logo essa primeira experiência. Não, ninguém deve ser forçado a isso. E se alguém está falando para você isso na escola, entre os seus amigos, te forçando que você não pode, né, chegar a tantos anos dessa maneira, denuncie, porque isso é crime. Ninguém tem o direito de forçar ninguém a nada. Muito menos uma criança, um menor de 14 anos. Certo, gente? Por quê? Por que menor de 14 anos é considerado vulnerável? Porque crianças e adolescentes já são pessoas, e estão em condição de desenvolvimento. O que significa isso? Estão passando por um processo de amadurecimento. Eles não sabem tudo ainda, não estão completamente prontos. E não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro também tem um tempo de crescimento. Ele também precisa de um tempo para amadurecer. Assim como o corpo está passando por um processo de mudança, o cérebro também. E o cérebro do adolescente, ele também está num processo de desenvolvimento. E quando há uma situação como essa, ele não tem condições psíquicas ainda, neurológicas, para discernir se isso é certo ou errado, se é bom para ele ou não. Por isso que a lei diz que não pode. Então, não é uma questão moral, não é uma questão de religião. É a lei que está falando. Não sou eu que estou falando que menor de 14 não pode ter contato na parte íntima. É a lei que está falando. E a lei ela está baseada na ciência, que diz que o menor de 14 anos ele não tem nem condições de discernir se ele deve ou não. Entende? Por isso que é considerado vulnerável e por isso que é mais criminoso, mais grave do que o outro, né? O abuso, uma diferença bem importante para vocês saberem, tá, gente? Qual que é a diferença de abuso para assédio? É uma coisa que as pessoas confundem muito, né? O abuso é toda a situação em que a criança ou adolescente é utilizado para gratificação do outro e de pessoas mais velhas. Então, a outra pessoa se satisfaz com o corpo da criança ou do adolescente. Isso é um abuso. E pode ser não só a criança e adolescente, né? Pode ser com adultos também. O toque, né? Manipular o corpo da outra pessoa para se satisfazer. E o assédio são as propostas. É quando a pessoa fica mandando mensagem falando o que quer fazer com você. Essa é a diferença. O abuso já é o ato e o assédio é quando há a proposta. Quando há a proposta, você já pode denunciar. Porque é crime fazer isso contra crianças e adolescentes, contra mulheres também, contra homens também. Ninguém tem o direito de fazer isso. Se você se sente ameaçado, você pode denunciar. Tá? Não necessariamente que uma denúncia como essa vai levar à prisão. Infelizmente, tem casos que não. O assédio moral e o assédio sexual, muitas vezes, fica só numa situação, às vezes, de mudança de lugar, né? de algumas situações. Mas já deve ser alertado. Se uma pessoa faz propostas na internet, que hoje a gente tem até como provar, né? Você printa e você já pode fazer uma denúncia. Se for propostas de um adulto para uma criança, isso já é crime. Isso já configura crime. Tá? O tráfico de pessoas, eu sempre trago esse assunto porque ele é pouquíssimo falado, mas ele não deixou de acontecer. Tá? Existe ainda o tráfico de pessoas. Em Campo Grande já aconteceu vários casos, eu já atendi vários casos
de tráfico de pessoas e geralmente eles têm uma preferência por adolescentes e crianças. E estão levando, e sabe aquelas pessoas que são boas para aplicar golpe, são elas que são envolvidas no tráfico humano. Por quê? Elas falam que vão dar tudo, vai levar o menino para uma escolinha de futebol muito boa, que ele vai se dar super bem. Chega lá, não tem escolinha nenhuma. Chega lá, não tem escola de modelo nenhuma. Fala que vai levar para tirar fotos, né? Que ela vai para São Paulo fazer fotos. Que ela vai morar numa casa e mostra até a foto do banheiro. Teve situações de mulheres que me mostraram, olha que eles mandaram até a foto do banheiro que eu vou usar. Eu falei, sai fora, isso é tráfico de pessoas. E eles levam essa pessoa chega lá, ela é obrigada, inclusive a usar drogas, né, a se prostituir, a fazer trabalho escravo, para pagar toda a despesa que ela teve nesses lugares chiques que ela foi. Então, o tráfico de pessoas é o terceiro crime mais rentável do mundo, sabiam disso? Que dá mais dinheiro, que movimenta mais dinheiro. E isso tem acontecido muito. Muitas meninas caem. E por que não é falado desse assunto? Porque ela tem muita vergonha. Porque caiu numa conversa. E até explicar que ela foi porque ela quis, até ela conseguir comprovar que ela foi enganada, é um caminho longo. Por isso que quase não se fala. Mas ela cai na conversa, chega lá, ela descobre que ela foi trouxa. Né? E os meninos também, viu? Muitos meninos são levados, às vezes, com promessas de trabalho, com promessas de situação, e às vezes chegam lá, são obrigados a trabalho escravo, são obrigados a fazerem coisas que eles não gostariam. E humilhados, são tirados documentos, enfim, um monte de situações complicadas. Né? O abusador... Por que muitos casos têm acontecido com crianças e com os adolescentes? Porque se aproveita do fato da criança é mais vulnerável, né? Ela tem mais essa fragilidade de acreditar, e geralmente são pessoas do ambiente familiar. Então, ele convence ela, por ter despertado a sexualidade dela, e aí diz que ela que quis. Mas foi ela que quis. Foi ela que provocou. Ela ficava passando na minha frente, só de calcinha, uma criança de 6 anos. Foi você que provocou. Foi você que quis. Olha como você gosta. E fala para os meninos, às vezes, olha, é porque você é gay. Por isso que eu estou fazendo isso. E eles ouvem isso, e às vezes é por isso que ficam calados. Né? E aí ele tem essa questão da sexualidade, porque a sexualidade é um presente de Deus para nós. A sexualidade não é uma coisa ruim. A sexualidade foi um presente, né? Deus criou para que a gente fosse feliz. Mas o abusador, ele se aproveita disso, que é despertado no momento errado, na hora errada, do jeito errado, e a pessoa ela se torna compulsiva, porque é igual experimentar uma droga. Ela quer aquilo de novo, e quer de novo, e quer de novo, e quer de novo. É ruim, faz mal para ela, mas ela acaba querendo de novo. E aí o abusador se aproveita da situação. Tem uma mulher que eu atendi, que ela entrou em crise suicida, porque quando ela entendeu tudo isso, quando ela entendeu do abuso, e ela se lembrou que ela mesma ia na casa do abusador. Ela ia para aquela situação. Mas porque ela era apenas uma criança de 8 anos de idade, que foi despertada, que foi manipulada da maneira errada, do jeito errado. E o abusador, muitas vezes, se prevalece disso, convencendo ela que é ela que quer. Entende, gente? Então, a criança, por isso que a criança e o adolescente é considerado vulnerável, porque ele não tem condições emocionais de discernir que aquilo está errado. Depois ela ficou se sentindo culpada, né? Depois de adulta, ela falava, por que eu fui lá? Por que eu fui lá? Eu não devia ter ido, eu devia ter pedido ajuda. E se sente culpada, é uma das principais características, né? E aqui trouxe para vocês saberem a diferença também de exploração sexual e prostituição, né?
A exploração sexual é quando alguém ganha com o corpo do outro, né? No caso de menores de 18 anos, não pode se prostituir, nem que ele queira, nem que a mãe autorize, porque a gente sabe que no interior do Nordeste lá e do Norte tem muito isso, né? E muitas vezes os próprios pais é que vendem. Aqui no estado a gente também tem esse tipo de situação, dos próprios pais venderem. Mas isso não é considerado prostituição, isso é considerado exploração sexual e também é um crime hediondo. Alguém ganhar alguma coisa em troca de toque na parte íntima de uma criança ou de um adolescente é um crime hediondo. E não deve acontecer de maneira nenhuma, em troca de nada, né? E mesmo que seja de um favor, é considerado exploração. E a prostituição, então, ela é permitida acima de 18 anos, quando entende-se que essa pessoa ela tem condições de decidir sobre a própria vida, tá? E a pornografia infantil? O que acontece? Tirar foto, filmar a parte íntima de uma criança ou de um adolescente é considerado pornografia infantil. E hoje a gente tem uma situação, um fenômeno, né, que é o do celular, é a internet, que todo mundo tem acesso. E a gente sabe que muitos aplicativos, as meninas e os meninos, às vezes, para se sentirem aceitos, acabam fazendo aquilo que está todo mundo da sala fazendo, aquilo que os amigos mais legais estão fazendo, que é fazer dancinhas mostrando o corpo, que é fazer posições mostrando o corpo, e às vezes ela cai nessa conversa. Aí uma pessoa, não sei se vocês viram nessa última novela, teve um caso parecido, de um adulto que ele colocou um perfil falso, ele usou um aplicativo, falando que era uma amiga, e aí ele buscou conversar com essa pessoa, fez amizade, e aí, olha, eu vou te mandar uma foto minha, você manda uma foto sua. E aí, depois que mostrou uma vez, depois que ele teve o que ele queria, né, que era a foto dela nua, ele pegou e começou a dizer, não, olha, eu queria dizer que eu sou um adulto, e agora você vai fazer tudo que eu te mandar fazer. Porque se você não fizer, eu sei onde o seu pai mora, eu sei onde sua mãe trabalha, eu sei onde você estuda, e eu vou lá, e eu vou, enfim, faz diversas ameaças. Eu vou pegar essa foto e eu vou mostrar para a escola inteira. Eu atendi 2 casos que eu queria contar para vocês. Uma menina, ela, 14 anos de idade, aqui de Campo Grande, ela começou nesses de dancinha, né, em aplicativos e tal, e aí começou a fazer amizade com uma pessoa. Essa pessoa foi muito legal, muito afetuosa, ou seja, ela não tinha afeto em casa, né? E essa pessoa veio como uma salvação para ela, porque falava tudo que ela queria ouvir, era muito querida. E aí eles começaram a trocar nudes e tal, e de repente marcaram de se encontrar, né? Quero te ver, eu quero muito te tocar, aquela coisa toda. Ela já tinha mandado vários vídeos, né? Várias fotos, e aí eles marcaram de se encontrar. E nesse encontro que ela achou que ia ser um encontro romântico, não foi um encontro romântico, né? Ela foi abusada, e aí caiu a ficha. Só nesse momento que caiu a ficha de que ela estava sendo enganada e que a pessoa estava se aproveitando dela, 14 anos de idade. Né? Essa menina passou por várias situações, foi para abrigo, foi para, né, até explicar tudo isso para a família. Né? No começo, ela mentiu ainda, falando que tinha sido o próprio pai, porque ela estava totalmente confusa, porque aquela pessoa enganou ela. Né? Enfim, ela foi parar no abrigo e depois ela chega para a gente, né, para receber tratamento. E, infelizmente, muitas vezes ela fica tão enganada com essa situação e com esses valores que é difícil para ela entender que o valor dela não é aquele pedaço de carne. É muito difícil ainda, sabe, para ela separar de que o valor dela não era aquele. Porque ela ficou muito tempo tendo aquele costume de mandar foto e de fazer aquilo que o outro quer
e de agradar o outro pela internet, e ela não sabe ser de outra forma. Então, ela sempre tinha que continuar fazendo aquelas dancinhas, continuar se expondo, continuar colocando aqueles vídeos, porque era importante para ela aquelas curtidas. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de mostrar que o valor dela não estava nisso, que o valor dela não era um pedaço de carne, ela não era aquele pedaço de carne, o valor dela é muito além disso, né? E todo um trabalho de desconstrução para depois a gente trabalhar uma construção de uma identidade. E a gente teve um outro caso também recente, mais recente desse ano, de uma menina que ela já tinha sofrido abuso, né? E uma situação bem difícil no ambiente familiar. E aí, na escola, uma menina linda, linda, linda. E na escola, fizeram cyberbullying com ela, por conta de um nudes que ela mandou. E aí, fizeram algumas montagens e espalharam para a escola inteira a foto dela, com montagens, né? Ela não tinha uma foto, eles não tinham uma foto dela totalmente nua, mas eles tinha uma foto dela parcialmente nua e fizeram uma montagem, colocaram em sites pornográficos, criaram um perfil falso com as imagens do rosto dela, e isso rodou na escola inteira. Resultado, crise de pânico e ideação suicida, tentativa de suicídio, 14 anos de idade. Né? Enfim, por que eu estou contando isso para vocês? Porque é uma situação muito comum, muito comum. Teve uma reportagem recentemente, não sei se vocês viram, do Fantástico, sobre um aplicativo chamado Discord, onde os adolescentes conhecem esse aplicativo? Conhecem, né? Discord. Tá. O Discord é um aplicativo parecido com o WhatsApp, né, de conversa, e que muitas vezes é usado para quem joga, né, esses jogos aí de hoje. E dentro desses aplicativos do Discord tem algumas comunidades, né, que vão se conhecendo nos jogos e aí vão entrando nessas comunidades, nesses grupos. E nesses locais, nessas comunidades, eles estão tendo o hábito de forçar o outro a se mutilar, a se machucar, a cometer situações de estupro virtual, que é quando obriga a pessoa, né, pega uma imagem dela e ameaça ela, faz isso, senão eu vou mostrar para todo mundo, faz isso, senão eu vou lá, vou acabar com a sua mãe, vou acabar com o seu pai, eu sei onde você mora, porque eles vão descobrindo tudo, né? E isso tem acontecido muito. Se vocês verem, pais, assistam essa reportagem bem séria mesmo. Acho que a gente precisa estar alerta em relação a isso. Terrível as coisas que eles estão pedindo. E é um jeito de enganar tão sutil que, quando a pessoa vê, ela está envolvida nisso. Quando ela vê, ela está ali, presa naquela situação, não sabe como evitar e acaba caindo nessa armadilha, né? Então, é crime qualquer foto. Se pegarem meu celular hoje, tiver uma foto do meu filho de 8 anos com a parte íntima exposta, eu posso ser presa por pornografia infantil. Porque ninguém pode tirar foto da parte íntima de uma criança ou de um adolescente. Mas é tão bonitinho, né? Tão bonitinho. Não. É muito sério, porque ele vai ser um adulto amanhã. E a identidade dele está ali. Então, não deixa tirar foto, nem de bebês. Tem hackers especializados na Deep Web em hackear foto de criança no TikTok. Hackear foto de crianças porque está na moda eles usarem o TikTok, né, gente? Eu não recomendo. Não recomendo. Porque é um tipo de pornografia. É um tipo de pornografia. E muitas crianças estão ali e acham bonitinho e fazem. E tem hackers especializados, porque tem criminosos, tem pessoas que pagam caro para ter a imagem de bebês sem roupa, né?
Pronto, gente, voltei. Gente, então, a cybercultura, já existe um CID para ciberdependência. O que é CID? Código Internacional de Doenças. Ou seja, já foi considerada uma doença a ciberdependência, que é quando a pessoa ela não consegue ficar sem internet. Como que a gente percebe? Né? Olha lá, a dependência da internet tem causado conflitos familiares, isolamento social, né? Aquela pessoa que ela só quer ficar no quarto, só quer ficar na internet, ela acaba tendo até fobia social, frieza nos relacionamentos, né? Lá na reportagem sobre o Discord, inclusive, eles incentivam a fazer judiar de gatos, incentivam a judiar de cachorro, a judiar de pessoas, a se machucar. Então, incentiva essa frieza em relação à humanidade mesmo, né? O imediatismo, né, que é isso de não conseguir esperar, tem que ser as coisas tudo para agora, não consegue esperar 5 minutos numa fila, numa situação. Ilusão de que tudo é possível, né, porque fica nesse mundo fantasioso, não tem contato com a realidade e sempre fica nessa... e o cérebro ele vai sendo programado para uma situação de ter tudo do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E aí ele não consegue esperar as coisas acontecerem, né? Necessidade de recompensas, porque isso é um dos meios que os jogos, né, usam para a pessoa ficar o tempo todo ali jogando aquele jogo. São as recompensas. Qualquer jogo tem recompensa. E por que faz isso? Porque o nosso cérebro ele gosta de recompensa. Então, quanto mais recompensa recebe, mais ele quer. Então, por exemplo, quando tem que lidar com uma situação da escola, que ele não vai receber dinheiro, que ele não vai receber um prêmio, ele não quer fazer, porque não tem recompensa. Por que eu vou lavar essa louça? Não vou ter recompensa. Eu não quero. Não, você vai lavar porque você tem que ajudar na casa. Não, não quero. Por quê? Porque não tem recompensa. E não é nem porque não quer, é porque o cérebro ele vai ficando tão viciado na recompensa que ele não consegue achar valor mais naquilo que não tem recompensas. Então, esse é um perigo muito grande do excesso de telas. Então, até os adultos precisam parar e pensar no que excesso de tela é extremamente prejudicial. Dificuldade de aprendizagem, porque é uma gama de informações que você recebe. O seu cérebro, muitas vezes... Sabe quando o celular recebe muitas coisas e aí chega aquela mensagem, memória cheia. Aí o que você tem que fazer? Você vai lá e... O que você faz? Apaga. O que você apaga? As fotos chatas, né? Aquelas fotos que você fez careta, aquele vídeo que você não quer mais, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Os memes, né? Apaga aquelas mensagens de grupo que você nem leu. Aí, só que sabe a diferença do cérebro para a galeria do celular? Que a gente não tem lixeira. E o nosso sistema operacional, assim como o do celular, buga. Ele fica sobrecarregado e aí o sistema fica lento. Sabe aonde que vai desembocar? Na escola. O cérebro está cansado, ele está sobrecarregado de informações, de imagens, de vídeos, de muitas coisas que ele recebeu ali durante aquele tempo de tela exagerado, né? Então, isso afeta o sistema neurológico. Uma outra coisa muito importante de dizer, a pornografia, o acesso à pornografia, né, faz muito mal para o sistema neurológico. Afeta o sistema neurológico gravemente. E vai dar problemas para essa pessoa conseguir se concentrar para fazer vestibular, para fazer uma prova, para fazer uma situação que ela precisa se concentrar. Então, é muito importante a gente pensar que o cérebro ele é um órgão muito importante do nosso corpo e que muitas vezes a gente não dá valor, não cuida dele. E quando a gente usa em excesso a internet, a gente sobrecarrega esse sistema operacional aqui, e quando a gente precisa usar ele, ele está sobrecarregado. E no caso da pornografia, imagina que é aquele aplicativo mais pesadão,
que usa mais espaço da memória? É mais ou menos isso. E aí, quando você precisa acessar a sua memória, que é o mesmo campo onde ficam registradas essas coisas que você viu, o seu cérebro muitas vezes sofre, porque ele lembra daquela situação, aquilo vem como se fosse maior, mais pesado, e aí ele buga o sistema. Porque o sistema neurológico ele ficou corrompido. Então, a pornografia, ela afeta o sistema neurológico de maneira a corromper mesmo, e aí vai afetar no seu desenvolvimento. Então, uma dica, você que é adolescente, você que é criança, você quer ter sucesso, ficar rico, quer prosperar na sua vida, quer ser muito inteligente, passar de primeira no vestibular, cuida da sua mente, cuida do que você vê. Cuida do tempo que você usa a internet. Cuida daquilo que você está olhando. O que você está alimentando a sua mente. O que você está nutrindo na sua mente. Porque tudo aquilo que você nutrir, você vai colher. Se você está enchendo de bobagem, se você está enchendo de coisas inúteis, é isso que você vai ter na sua mente. Então, tire tempo para ter contato com a natureza, para conversar com pessoas, para se relacionar com pessoas, para brincar, para fazer uma coisa boba, para rir com alguém, para passear, para fazer um piquenique, para jogar um esporte. Tenha tempo para praticar um esporte, é muito importante. Tudo isso você vai estar cuidando da sua mente. Você não vai sobrecarregar essa mente. Certo, gente? No final vou abrir para perguntas, tá? Então, se alguém já está tendo aí algumas dúvidas, pode anotar e a gente abre para perguntas, tá bom? Pode ser? Trouxe aqui só um dado para as pessoas que as pessoas confundem muito a pedofilia. As pessoas falam assim, vamos combater a pedofilia. Pedofilia é um transtorno, por isso o final é filia, que vem de parafilia, que são a terminologia de transtornos. Transtorno de uma pessoa que só sente prazer com crianças. 80% dos casos de abuso não tinham essa doença, esse transtorno. Então, a pedofilia, são raros os casos, mas existe tratamento. Então, essa pessoa pode ter esse transtorno e nunca cometer esse ato. A gente, claro, se ele cometer, ele vai ser incorre do crime de estupro de vulnerável. Mas a maioria das pessoas que cometem esse crime não tem esse transtorno. Tá? E é um transtorno tratável. Tá? É só uma informação ali. Os sinais característicos, né, da consequência de abusos sexuais, né, são sequelas físicas, marcas, dores, doenças sexualmente transmissíveis, que agora chama infecções sexualmente transmissíveis, a sexualização exacerbada, então aquela criança, adolescente que está com uma sexualidade muito exagerada, é um sinal de que algo foi despertado, né? A dependência química para esquecer a dor. Então, tem uma senhora lá que eu atendo, de 56 anos, ela está com câncer no pulmão, não é um câncer maligno, mas é um câncer, ela está sofrendo para tratar, porque ela sofria abuso desde os 7 anos de idade e, desde então, ela começou a fumar. Desde os 7 anos de idade. Né? E muitas crianças, muitas vezes, vão, né, especialmente crianças que têm acesso a isso, vão para o álcool, para a droga, para o cigarro, para esquecer a dor. É uma forma de compensar. Né? Distúrbio de sono ou apetite, né? Comportamento regredido, aquela criança que muitas vezes já tinha controle, né, do esfíncter ali, já não fazia mais xixi na cama, voltou a fazer xixi na cama, quer chupar dedo, quer brincar de novo, tem manha, sabe? Coisa de bebê. Aí você fala, por que essa pessoa está assim, está regredindo, né? Dificuldade nas atividades escolares, por causa disso que eu falei do cérebro, né, que fica sobrecarregado, e aí é o mesmo canal onde ele vai aprender português e matemática. Alteração no controle de materiais fecais, essa dificuldade de segurar o xixi, o cocô, né, ele fica com problemas ali nessa área. Sentimento de estar suja, uma necessidade de cobrir
excessivamente o corpo, né? Muitas meninas e meninos cobrem o corpo no sentido de não querer chamar a atenção do corpo, porque se sentem culpadas como se o corpo fosse responsável por aquilo que sofreu, então fica se escondendo, né? E também ali mudanças emocionais bruscas, né? Então era uma criança afetuosa e de repente se tornou agressiva, tímida demais, ou se tornou fechada, era sorridente, de repente se tornou uma criança triste, muito introvertida, né, se isolando das pessoas. Dificuldade de ligação afetiva e amorosa, isso geralmente acontece porque ela sofreu abuso de pessoas que ela amava muito, né? Aí ela não consegue se ligar emocionalmente com mais ninguém. A baixa autoestima, né? Aquela criança, adolescente que sente que é feio, má, errado, a culpa é dele, né? Autoimagem distorcida, que é quando a pessoa se olha no espelho e não consegue gostar do que vê, né? E geralmente às vezes vê de uma maneira errada, né? Não, eu sei que eu sou feia, né? Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu corpo, não sei por que eu nasci com esse corpo, eu não sei por que eu nasci menino, porque eu não sei por que eu nasci menina, né? O choro sem motivo aparente, né? Uma pessoa que chora demais, né? E não tem um motivo assim específico, né? A intenção de suicídio, que é muito comum também. Condutas autoagressivas, né? De se cortar, roer a unha de uma maneira muito agressiva, né? Não é só aquela de roer unha de nervoso, é um roer unha diferente. Se queimar, se machucar, né? Isso é muito comum. Aqui trouxe alguns exemplos, né? De pessoas que já foram abusadas, só para mostrar para vocês. Por exemplo, a cantora Pitty, ela conta que ela foi abusada por uma empregada. Ou seja, pessoas ricas também sofrem abuso. Mulheres também abusam, né? A Lady Gaga, que foi abusada na adolescência, parece que foi alguém da família. E o José Abreu, ele contou que ele foi abusado por um padre, porque também, só para mostrar também que muitas vezes no ambiente religioso também existe esse tipo de crime, né? Por isso que eu trouxe mais para mostrar que pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa, acima de qualquer suspeita, né? Esse ator, né, que é o do protagonista do Senhor dos Anéis, ele sofreu isso e ele fala que o que me incomoda sobre essas situações é que as vítimas não podem falar tão alto quanto as pessoas que estão no poder. Suas vidas ficam irreparavelmente danificadas, né? Muitas vezes, muitas pessoas que às vezes estão nesse ambiente artístico têm que se submeter a muitas coisas para conseguir, às vezes, o que quer, às vezes para conseguir um emprego, para conseguir uma posição, para conseguir um lugar de destaque, né? Muitas vezes são obrigadas a fazer situações abusivas, né? E a violência é um comportamento aprendido. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, quando a gente vê uma situação de uma criança ou um adolescente cometendo esse ato com outra criança e outro adolescente, é porque aprendeu em algum lugar. Fizeram com ele, ele viu na internet, ele ouviu em algum lugar, mas nada é nato. A violência não é nata do ser humano, ou seja, ninguém nasce violento. Ele aprendeu em algum lugar. E assim como a gente pode aprender a ser violento, a gente pode aprender a amar. A gente pode transformar um ciclo de violência num ciclo de amor. Então, todo brinquedo é educativo. A questão é o que você quer que seus filhos aprendam. Todo brinquedo é educativo. O que você está brincando? O que você está aprendendo? Né? Às vezes você está lá achando que não tem nada a ver você ficar vendo aqueles vídeos, mas isso está afetando você. Você está aprendendo com eles. Talvez você ache que não tem nada a ver você ficar vendo aquelas imagens, porque você sabe diferenciar. Mas você está alimentando o seu cérebro com isso. O que você está alimentando?
Qual brinquedo que você está brincando, né? Então, se você sabe de alguém que está sofrendo abuso, que está sofrendo violência, como que a gente pode pedir ajuda? Então, você pode pedir ajuda ao Conselho Tutelar da região, você pode falar no Disque 100, você pode ter um aplicativo chamado Proteja Brasil, onde você pode printar, né? No site do Ministério Público, viu, para as pessoas que querem saber como fazer uma denúncia anônima, por exemplo, né? Eu quero fazer uma denúncia, mas eu não quero ir lá no Conselho Tutelar. Posso fazer no site do Ministério Público. Lá eu consigo anexar fotos, né? Eu quero mostrar fotos de evidências, printar a conversa de pessoas que estão me ameaçando, né? Pessoas que às vezes são importantes, que estão em poder, que às vezes você não consegue falar para qualquer um, né? Que você tem medo de falar, você pode fazer esse relato no Ministério Público e pedir sigilo da sua identidade, tá? Crianças e adolescentes podem e devem pedir ajuda, às vezes na escola. Incentive o seu coleguinha, às vezes ele está sofrendo abuso e não tem coragem de ir na coordenação contar. Então, vá junto, né? Vocês que agora sabem essa informação, fala, quer que eu vou com você? Eu vou lá com você. Vamos lá na direção. Porque a escola, existe protocolos que a escola pode fazer para proteger essa criança, né? Delegacias também da criança. Aqui em Campo Grande a gente tem uma delegacia da criança e do adolescente, que agora foi implantado plantão, não tinha antes. Era só até 5 da tarde, um absurdo. E muitos crimes acontecem à noite. Mas agora colocou o plantão e colocou a lei da escuta especializada, que é quando a criança ela tem direito de criança ou adolescente ou vítima ou testemunha de uma violência, ela pode contar para uma pessoa num ambiente diferente, não daquele de escrivão, de delegacia normal. Então, ela tem um ambiente lá diferente, onde ela tem uma escuta mais humanizada, tá? Graças a Deus isso tem mudado. E ela pode fazer também no Disque 190. Uma dor compartilhada dói menos. Essa frase eu quero deixar para vocês todos. Se você já sofreu algum tipo de violência, se você sentiu passou por alguma situação de violação de direitos, que seja violência psicológica, um abandono, uma violência doméstica que você passou e que isso tem te machucado, tem ferido a sua identidade, né? Porque muitas vezes os abusos, eles fazem a gente sentir dificuldade de se enxergar enquanto pessoa, afeta a identidade, afeta a nossa sexualidade e a pessoa com quem a gente deseja, né? E quer casar ou não quer casar, né? Então, afeta gravemente essa área da identidade e da sexualidade. Então, o que eu aconselho você a fazer? Peça ajuda, procure ajuda. Eu quero dispor aqui o Projeto Nova. O Projeto Nova atende vítimas de abuso. A gente consegue dar um suporte, uma orientação. Se você sabe de algum caso que precisa de ajuda, pode nos procurar. A gente tem como dar esse suporte, né? Se você tem algum colega seu na sua escola, um vizinho, não sei, que precisa de ajuda, incentive-o a procurar ajuda profissional imediatamente. Porque pessoas que recebem ajuda o mais cedo possível têm a chance de ter suas vidas transformadas e não ter seus destinos destruídos. Por último, eu vou pôr um vídeo agora. Thaís, você pode me ajudar? A gente vai colocar um vídeo. Depois você coloca, quando terminar o vídeo, Thaís, você coloca o último slide para mim, que aí tem as minhas redes sociais, só para o pessoal conhecer. Mas eu vou passar um vídeo para vocês, que chama O Tempo Não Parou, o vídeo. É um clipe que a gente fez, que lançamos ontem na Câmara Municipal, e conta um pouquinho de uma história real de uma pessoa que passou por isso, mas que fez tratamento, que buscou ajuda e hoje está melhor, né? Está bem, graças a Deus. Pode passar. Pequenininha não dava flor, só folhas verdinhas iguaizinhas.
Não era uma árvore qualquer, mas árvore sem flor, ninguém sabe qual é. De sol em sol ela cresceu, de vento em vento forte se encolheu. De chuva em chuva ela chorou, com a tempestade misturou, gritou, 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 ninguém percebeu. De frio em frio ela secou, quase morreu, mas aguentou. E quando a flor enfim brotou, alguém notou, mas lhe tocou. E lhe arrancava flor por flor, e lhe causava tanta dor. Não lhe deixava ser quem é sem flor, uma árvore qualquer. E o tempo não parou, e flor por flor ele arrancou. Mais uma vez se repetiu de novo, ninguém viu. De sol em sol ela cresceu, de vento em vento forte ela se encolheu. De chuva em chuva ela chorou, com a tempestade misturou, gritou, 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 mas ninguém percebeu. De frio em frio ela secou, quase morreu, mas aguentou. E quando a flor enfim brotou, alguém notou, mas lhe tocou. E lhe arrancava flor por flor, e lhe causava tanta dor. Não lhe deixava ser quem é sem flor, uma árvore qualquer. O tempo não parou, e flor por flor ele arrancou. Mais uma vez se repetiu de novo, ninguém viu. E lhe arrancava flor por flor, e lhe causava tanta dor. Não lhe deixava ser quem é. E o tempo não parou, e flor por flor ele arrancou. Mais uma vez se repetiu de novo, ninguém viu. E o tempo não parou, mas cada ano deu mais flor. E agora que ela viu quem é o ipê desses lindos tão gigantes, o ipê desses lindos tão gigantes, o ipê desses lindos tão gigantes, exuberantes, de aplaudir de pé. Essa é a história real da Daisy, né? Ela autorizou contar que sofreu muito com depressão por causa do suicídio, dos abusos que ela sofria do próprio padrasto. Teve que fazer tratamento, mas embora muitas vontades de morrer, de acabar com a própria vida, ela decidiu viver, se tratou e hoje ela é piloto de avião, né? Uma vitoriosa, uma guerreira. Então, é possível transformar o ciclo de violência num ciclo de amor, de cuidado. É possível transformar essas histórias. Mas o melhor de tudo é que isso nunca chegue a acontecer na vida de uma criança e de um adolescente. Pode se colocar de pé, por favor. Coloca o último slide para mim, Thaís, por favor, para ter ali minhas redes sociais, caso alguém queira conversar, alguém precise de ajuda, de uma orientação, quer acompanhar o Projeto Nova, está ali, né? Pode adicionar, precisar de ajuda, pode nos procurar. Você não está sozinho. É possível transformarmos. Eu acredito muito na erradicação dessa violência. Eu acredito muito na família. Eu acredito muito que é possível nós transformarmos essa geração. Eu não estou aqui porque eu acho que já era. Eu estou aqui justamente porque eu acredito que é possível mudar. Eu acredito que é possível transformar, é possível ter limites no que a gente faz de legal, né? Não preciso também, eu gosto de celular, mas eu não preciso usar eles 12 horas por dia, né? Eu posso aprender a cuidar do meu cérebro.
eu posso aprender sobre os meus direitos e nunca, jamais permitir que alguém toque nas minhas partes íntimas. Nunca, jamais deixar que alguém diga algo que Deus diz que eu não sou. Né? Vamos estar orando agora? Quero que você feche os seus olhos. Se você se lembrou de alguma situação, se as coisas que eu falei te trouxe à memória alguma situação ruim, eu quero que você coloque essa situação para Deus. Fala para Deus isso. E se você está aqui, adulto, ou criança, ou adolescente, e lembrou de alguém que passou por isso e que você sabe que está precisando de ajuda, coloca o nome dessa pessoa em oração agora. Então, coloca diante de Deus a sua situação ou a situação de alguém. Coloca para Deus mesmo isso, porque Deus ele tem interesse em cuidar de você. A palavra de Deus diz em Mateus 18, ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse nas profundezas do mar. Melhor seria arrancar uma parte do corpo do que entrar no céu do que ser jogado no fogo do inferno. Ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse que a criança e o adolescente é o melhor da humanidade. Ele diz que são os maiores. Então Deus ama a infância. Deus ama a criança, Deus ama o adolescente e Ele jamais concorda com esse tipo de ato. Muitas pessoas sofrem achando que Deus concordou com aquilo. Por que Deus permitiu? Por que Deus não deu um ataque cardíaco naquela pessoa na hora? Por que Deus não me protegeu? Por que minha mãe não acreditou em mim? Por que minha mãe não me protegeu? Onde que você estava, Deus? Queria dizer para você, Deus está vendo. Deus sabe do seu sofrimento. E Ele diz, ai daquele que tocou em você. Ai daquele que falou isso para você. Ai daquele que não te protegeu. A palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor. E aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Eu acredito muito nessa palavra. Ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Que fizer cair um dos meus pequeninos. É isso que Deus está dizendo. Ele não concorda com a violência. Então coloca diante de Deus essa situação que você passou. E Deus vai trazer cura em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas, desses jovens, adolescentes, crianças, pais, mulheres adultas, homens adultos, que talvez por conta do que eu falei aqui, se lembraram de situações da infância, se lembraram, ó Deus, de situações de abandono, de negligência, de violência psicológica, de violência moral, de violência sexual, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, todas essas dores no Teu altar, Pai. Tua palavra diz, ó Deus, que a vingança é do Senhor, Pai. Então nós entregamos isso no Teu altar, Deus, porque queremos ser livres dessa dor. Queremos ser livres desse trauma, Pai. Se esse trauma tem te definido, em nome de Jesus agora, saiba que você é filha amada, filho amado de Deus. Isso não te define. Isso não te define. Deus diz que você é filho amado, precioso, preciosa. E Deus tem planos maravilhosos para você. Deus quer te levantar, Deus quer curar, Deus quer te dar um plano maravilhoso de paz. É isso que a palavra de Deus diz que você tem, que Ele tem preparado para você. Então, em nome de Jesus, entrega a sua dor para Ele. E se Deus colocou no seu coração agora o nome de alguém que pode estar sofrendo, alguém que você se preocupa, vamos clamar e vamos interceder por essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que veio no nosso coração,
Nós intercedemos, Deus, por proteção. Nós intercedemos, Pai, por justiça. Nós intercedemos, Deus, para que o Senhor nos use, porque o Senhor nos escolheu, Pai, nessa terra, para sermos agentes do Senhor. O Senhor não se materializa para tirar um abusador de cima de uma criança, mas o Senhor usa o Senhor usa as pessoas aqui, o Senhor nos usa, Pai, seres humanos, o Senhor nos achou capazes de proteger uns aos outros. Então, Pai, nos usa para proteção, ó Deus, da criança e do adolescente. Nos usa, Pai, para proteção, ó Deus, dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta. Talvez um colega de trabalho, talvez uma amiga, talvez um vizinho que você ouve que eles estão brigando todos os dias e você não tem feito nada. Se coloque como agente de proteção. Faça, não tenha medo de fazer o que é certo, não tenha medo de denunciar, esteja do lado da justiça, do lado do bem, porque Deus vai te proteger, Deus vai te proteger, papai, em nome de Jesus. Clamamos, Pai, que o Senhor esteja mesmo trazendo cura, Pai, cura para aquela pessoa, Deus, que se lembrou de tantas dores, Pai, traga cura, traga restauração, transformação completa, Pai. Assim como o Senhor pode fazer na vida de tantas pessoas, como o Senhor já fez na vida de tantas pessoas, faça nesse coração agora machucado, ferido. Em nome de Jesus, que se lembre, ó Deus, que o Senhor diz que Ele é filho amado do Senhor, que ele é precioso. E que o Senhor o ama, Pai, em nome de Jesus. Protege, Deus, as nossas crianças e adolescentes, Deus. Deus, nos dá sabedoria para usarmos a internet, Deus. Nos dá sabedoria com o tempo de uso da internet, Pai. Nos dá autodisciplina, Deus. Para entendermos, ó Deus, que a internet não é um Deus para nós, não é tudo na nossa vida, Pai. Que ela seja um canal de bênção nas nossas vidas, mas nunca um empecilho, nunca uma fonte de destruição da nossa mente, dos nossos pensamentos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a usar com sabedoria, nos dá sabedoria, discernimento, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa nação. Oramos, ó Deus, para que o Senhor mude as estatísticas de Mato Grosso do Sul, Pai. Muda, Pai. Assim como o Senhor tem levado o Maio Laranja para tantos lugares do Brasil inteiro, e tantas pessoas hoje têm falado desse tema, têm tido agora coragem de falar desse tema, Pai, em nome de Jesus, que haja proteção das crianças, Pai. Que o Brasil não seja conhecido pelas meninas que rebolam na praia, Pai, em nome de Jesus, que o Brasil não seja conhecido pela prostituição, pela erotização de crianças, Pai, que o Brasil seja conhecido como um país que protege crianças, que o Brasil seja conhecido, Deus, por um país, ó Deus, que cuida bem das crianças e dos adolescentes, que o Brasil seja um ambiente seguro para crianças e para adolescentes crescerem e se tornarem adultos, ó Deus, sábios, que formam famílias saudáveis, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelas famílias do nosso país, ó Deus. Nós oramos pela família, Pai. Deus, em nome de Jesus, isso que tem destruído as famílias, ó Deus, através da violência, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos que as famílias sejam locais seguros, Pai. Que as famílias venham ter encontro com o Senhor, Pai. Que se arrependam dos seus maus caminhos e que voltem os seus olhos para Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nós como igreja possamos fazer a diferença nessa nação, Pai. Que nós, enquanto igreja, possamos proteger aqueles que estão à nossa volta, que sejamos luz no meio das trevas, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, amém? Amém, gente. Alguém tem alguma pergunta? Pode sentar. Já vou chamar a pastora aqui, você, fala das duas. Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Se quiser conversar, pode perguntar. Vem aqui. A minha pergunta é uma questão prática.
Nós sabemos que os ambientes, né, nós adultos sabemos que os ambientes não são totalmente seguros, nem aqui na igreja. E em casa nós conversamos, mas eu acredito que existem técnicas que nós trabalhamos no Ministério Infantil, começamos a ensinar essas técnicas para as crianças. E eu queria saber, na prática, quando esse adolescente for abordado, o que ele faz, como ele procede, como ele vai, não sei, reagir, ou se defender, ou correr. Bom, já vou fazer propaganda de semana que vem, né, Kátia? Domingo que vem a gente vai ter uma conversa para pais, justamente sobre como que a gente pode prevenir, como que a gente pode falar sobre isso com a criança e com o adolescente, e o que fazer se a gente perceber de uma situação. Mas, para quem está aqui, né, se eu vi essa situação, né, o que eu posso fazer? Primeira coisa, você saber que ninguém pode tocar, já é uma informação bem importante. E se alguém tentar tocar, você deve pedir ajuda imediatamente. Né? Então, pedir ajuda para um adulto próximo, ou você pode ligar para a polícia, ou você pode ligar naqueles canais ali que a gente falou. E você pode printar, se você recebe uma conversa estranha no celular, né? Uma situação, por exemplo... Meu filho estava jogando um jogo lá e uma pessoa veio com brincadeirinha lá no meio do jogo, falando de sexo lá no jogo. Um jogo que não tinha nada a ver com o assunto, ele veio com o assunto. Ele já falou, vamos banir ele. Né? Então, a gente tem que ter esse costume, sim, de se posicionar contra isso. Então, uma pessoa veio com conversa errada para você, já fala, corta relacionamento, né? Não bloqueia, tira mesmo, a gente precisa se posicionar. Porque essa pessoa ela não vai parar aí. Queria só te avisar, ela não vai parar aí. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas domingo que vem tem mais. Alguém mais tem alguma pergunta? Oi. Oi. Bom, eu só queria parabenizar ao pessoal, né, do Recarga, da Kátia, do Marcelo, por esse privilégio de estar aqui hoje, né? Uma pena que veio muito adolescente, porém, você acabou de falar que domingo que vem vai ter para os pais, né? Pais. Seria bom se os pais estivessem aqui com os filhos hoje, né? Mas foi muito bom, né? Eu só queria parabenizar mesmo a todos pela palestra, foi muito bom. Obrigado. Então, convide outros pais, viu, gente? Já convida, domingo que vem, 9 da manhã, a gente vai ter uma conversa, papo aberto com os pais. E a gente vai falar sobre como que a gente pode proteger, com que idade eu posso falar, o que eu devo falar, que material, eu trouxe material também, né, Kátia? Tem material, tem livro, tem atividade que a gente pode fazer com as crianças. Eu acredito sempre, quanto mais cedo falar, melhor. Né? Então, a gente tem... O ideal é falar com a faixa etária de até 12 anos, porque de 7 a 12 anos é o maior índice de abuso. E é a idade que a gente chega e espera para falar na adolescência, né? Quando devia falar muitas coisas, claro que não é tudo, né? Mas tem muita coisa que a gente devia estar falando desde que nasceu. Sobre, por exemplo, de ninguém pode tocar no corpo dele, né? E isso é privacidade, respeito pelo corpo do outro, são coisas que a gente pode ensinar desde que nasce. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Diga. Lá com o Marcelo, o pastor Marcelo está ali, ó, tem um material, tem um livro preto lá que é gratuito, que é sobre combate à cultura do estupro, que é o que justifica, muitas vezes, pessoas que justificam esse ato, né, comportamentos que muitas vezes são errados. Tem um livro ali que é gratuito. E a gente tem também alguns materiais que são vendidos. Eu trouxe também livros. Cadê o Vanik? Eu achei que o Vanik vinha com a Priscila. Vanik, meu parceirão aqui da Terceira Batista, né? Ele faz muitos materiais que a gente faz, tudo ele que produziu. E o ano passado ele deu uma oficina que foi patrocinada pelo Criança Esperança. E a gente deu oficina de escrita e de ilustração. Né? O Vanik foi uma pessoa que foi chave nesse processo. E as crianças escreveram, e os adolescentes escreveram e ilustraram o próprio livro. Então, eles escreveram ali os sentimentos dele. Ficou um material muito interessante, está ali para vender. E a gente tem alguns artesanatos, a gente tem também algumas coisas para você usar durante o mês do Maio Laranja,
para você falar com outras pessoas. Quero que vocês falem mesmo desse assunto. Leva o assunto do Maio Laranja para o seu trabalho, para a sua escola, para os lugares onde você vai, na sua rede social. Compartilha conteúdos, né? No site do Projeto Nova tem conteúdo que a gente está sempre mandando. Esse clipe você pode mandar para alguém, né? Compartilhe o material, faça diferença, né? Às vezes você não sabe como falar, mas às vezes você mandando um vídeo, mandando uma postagem interessante, você pode estar salvando a vida de alguém. Amém? Então tá bom. Então vejo